Muito bem, então nós vamos para o nosso livro Fonte Viva. O texto de hoje é o número 134, Busquemos o Equilíbrio. Uma mensagem bastante apropriada, para todos os dias da nossa existência, porque é um grande enigma para nós, na verdade um grande desafio, nós conseguimos manter um padrão de equilíbrio nas nossas ações mais simples do cotidiano. Geralmente nós encontramos sempre estímulos para lidarmos com as situações mais difíceis. Por exemplo, quando nós estudamos, como aconteceu essa semana, sobre o Dia de Finados, nós temos muitas e muitas mensagens que nos trazem esclarecimentos que, por sua vez, trazem também consolação para lidarmos com a perda de um ente querido. Nós temos livros e mais livros que foram escritos tratando de família, envolvendo principalmente a difícil relação entre espíritos antipáticos que se encontram reencarnados no mesmo núcleo. Então fala sobre a paciência, fala sobre a tolerância, fala sobre a aceitação das dificuldades do outro. Quando se fala sobre doenças, a mesma coisa, os espíritos nos falam sobre as dificuldades relacionadas com as expiações, com as nossas provações, envolvendo as limitações do nosso organismo, as dores que provocam, mas que isso vem como sendo para nós um instrumento de correção do espírito. Então, nas questões econômicas a mesma coisa, que tenhamos confiança, que tenhamos fé. Então, para as mais variadas situações, nós recebemos estímulos, conforto, orientações para nos fortalecer, para que aprendamos a lidar com essas situações difíceis que acontecem na nossa vida. Porém, saindo um pouco desses desafios que surgem no nosso caminho, nós temos a nossa vivência básica, a nossa vivência simples. E isso muitas vezes, pelo fato de nós não sentirmos dificuldade em lidarmos com o nosso cotidiano, nós negligenciamos. Nós fazemos com que a nossa atenção não seja voltada para essas situações simples. Só que o grande detalhe é que todos os grandes problemas que surgem na nossa vida começam com uma situação simples. É uma situação simples que é negligenciada, é um pequeno problema que surge, que acaba não sendo controlado, é uma questão de relacionamento que gradualmente vai se agravando, começando sempre com uma pequena situação, um pequeno desentendimento, uma pequena antipatia. Então, quando se fala busquemos o equilíbrio, que é o título dessa nossa mensagem de hoje, chama atenção exatamente para isso, de que modo que nós estamos vivendo a nossa vida cotidiana, de que modo que nós estamos lidando com a nossa rotina. Será que nós tomamos os cuidados para que a nossa caminhada durante esse período de tranquilidade seja equilibrada, seja prudente, seja sempre vigiada? Então, nesse nosso texto, nós veremos aqui alguns detalhes que Emmanuel destaca para nós, que nós devemos observar, que se nós tivermos o equilíbrio nessas situações simples, essas situações mais graves que nós vivemos hoje, ficarão restritas exclusivamente às nossas ações desequilibradas do passado. Porque hoje nós conseguimos manter esse padrão. Do passado nós não podemos voltar no tempo e modificar aquilo que já foi gerado. Muitas vezes gerado num passado distante, mas que foi se agravando com o passar do tempo, ou trazendo para nós cada vez mais dificuldades nas nossas existências seguintes, para chegar hoje naquilo que nós somos. Então eu me recordo de uma expressão que diz sempre assim, que nós somos o passado em forma de presente. Ou seja, o que nós somos hoje nada mais é do que uma radiografia daquilo que nós fomos no passado. E o detalhe importante é que, muitas vezes, somada a esse passado, chega para nós também
chegam para nós as ações do nosso presente, que muitas vezes não se apresentam como soluções, mas chegam como agravantes, simplesmente pelo fato de nós não termos esse nosso equilíbrio cotidiano. Bom dia, Dulce. Então nós acabamos nos distraindo, nos desviando, relaxando um pouquinho na nossa vigilância, e aquilo que já era doloroso, aquilo que já era grave, acaba se tornando pior. Então, como nós hoje, por termos já aprendido essa nossa importante instrução a respeito da nossa imortalidade, a respeito da reencarnação como sendo oportunidade de trabalho regenerador, de um processo educativo para todos nós, nós já vemos que a nossa existência não é simplesmente uma passagem aleatória para que nós possamos desfrutar de prazeres, mas principalmente que a nossa presença hoje tem aqui um ponto importante para nos chamar a atenção a respeito do nosso crescimento. Então, muitas vezes fica aquela grande dúvida: por que existimos? Por que fomos criados? É uma pergunta que, infelizmente, não será agora, tampouco será nesses tempos próximos que virão das nossas existências futuras, porque para que possamos entender isso de uma forma clara, não é uma resposta que vai trazer para nós o esclarecimento que nós desejamos, mas será o sentimento que vai nos mostrar do porquê da nossa existência quando nós estivermos em comunhão plena com Deus. Então, mesmo que nós tivéssemos um espírito do quilate de Jesus, se respondesse a essa pergunta para nós daríamos aquela balançadinha de cabeça e falaríamos, né? Ah, tá. Simplesmente assim, porque a resposta teórica não será suficiente para poder satisfazer essa ansiedade de entender. Então nós precisaríamos estar em comunhão plena com Deus para sentir a importância da nossa existência. E para isso, então, nós precisaríamos crescer muito como espíritos. Então, pelo fato de nós não entendermos o porquê da nossa existência, muitas vezes as nossas vivências aqui no mundo físico também acabam ficando sem resposta. Se nós não entendemos o porquê lá do início, não entendemos também o porquê de estarmos aqui hoje. Afinal de contas, Deus nos criou com que objetivo? Simplesmente para que a gente possa evoluir e se tornar espírito, e nos tornarmos espíritos puros? Então ficam essas questões, e pelo fato de nós não termos essas certezas, nós acabamos vivendo as nossas vidas sem grande objetividade. Então a gente vai vivendo um dia depois do outro, resolvendo o problema, lidando com as nossas convivências, lidando com os nossos desafios, uma encarnação após a outra, e vamos naturalmente sentindo essa evolução. Mas ainda assim essa evolução não vem como uma convicção, como um objetivo que nós determinamos, ela vem como uma consequência. Então, com esses ensinamentos que nós temos agora, nós começamos a viver agora com objetividade. Nós sabemos que, embora não entendamos o porquê da origem, o porquê das situações, nós sabemos que tem um objetivo, que é esse crescimento. Então, trabalhemos para que ele se dê, trabalhemos para que ele aconteça. E para esse trabalho, ele começa nas situações mais simples, que é exatamente ali a manutenção desse equilíbrio no nosso dia a dia, vivenciando as experiências, porque também isso para nós é um grande exercício. Não basta apenas que nós desejemos o equilíbrio, é importante o trabalho contínuo para que esse equilíbrio chegue para nós como algo natural. Porque depois que um problema surge, não adianta nós corrermos para tentar resolvê-lo. É igual o problema de saúde. Se nós temos uma doença que nos afeta de uma forma dolorosa, o que nós tentamos fazer é remediar os sintomas e tentar encontrar a sua cura. Mas nós podemos fazer um trabalho de prevenção. E essa prevenção vem em todas as situações. Nós podemos prevenir problemas do nosso relacionamento, podemos prevenir problemas de saúde, podemos prevenir complicações econômicas, podemos prevenir situações na nossa vivência social. Nas mais variadas áreas de atuação em que nós nos encontramos aqui na nossa existência, nós podemos fazer um trabalho preventivo. E esse trabalho preventivo se dá exatamente na manutenção desse equilíbrio. Mas aí vem a grande pergunta para nós:
O que nós entendemos exatamente como equilíbrio? O que é uma vivência equilibrada? Qual a referência que nós podemos ter para termos uma ação que realmente venha para nós, que traga para nós um efeito de equilíbrio? E aí então nós começamos a entrar na área da religião. E isso para nós já é uma grande dificuldade. Porque eu quero ter como referência aquele que tem um pensamento compatível com o meu. E aí então nós vemos muito isso nos tempos atuais, de pensarmos, por exemplo, quem são as grandes almas que viveram aqui no nosso mundo, que poderiam se tornar para nós uma referência. De imediato nós pensamos, para nós que somos espíritas, poderíamos trazer como referência aqueles grandes espíritos que viveram na doutrina espírita. Poderíamos citar de imediato Chico Xavier, poderíamos falar sobre tantas outras referências que se tornaram para nós modelos de caridade, modelos de conhecimento, atitudes que são nobres. Se perguntarmos para um católico, quais seriam então as referências que eles têm? Procurariam então no meio em que eles viveram durante a história, falar, por exemplo, olha, Francisco de Assis, Irmã Dulce, Madre Teresa de Calcutá, alguns papas, como nós temos na atualidade, né, o Papa João Paulo II, ou então o Papa Francisco. Se perguntarmos para um evangélico, qual a referência que ele terá? Faria algumas citações, colocaria naturalmente Jesus como sendo uma grande referência. Se perguntarmos para um muçulmano, se perguntarmos para um budista, cada um vai trazer a sua própria referência. Então falarmos de religião para nós acaba sendo mais um obstáculo, porque a religião ela nos afeta de uma forma muito passional. Ou seja, somos apaixonados pelas crenças que nós abraçamos e muitas vezes essas paixões acabam extrapolando o bom senso. Então nós perdemos um pouco a razão, como acontece com qualquer paixão. Alguém apaixonado pelo seu trabalho sempre trabalha mais do que deveria, negligenciando outras situações. Alguém apaixonado por uma outra pessoa sempre acaba muitas vezes tomando atitudes que são impensadas, atitudes impulsivas, em nome desse sentimento. Então nós temos que agir com a racionalidade. Então quando nós falamos em manutenção do equilíbrio, para nós, do mundo ocidental, nós poderíamos ter Jesus como referência. Mas podemos ter também a liberdade de não pensarmos nas pessoas em virtude das crenças ou das bandeiras que elas carregavam, mas simplesmente pelas ações que elas possuem, porque hoje nós temos a capacidade de fazer um julgamento bastante saudável daquilo que é certo, o que é errado nas ações de todas as pessoas. De um modo geral, algumas situações são para nós um pouco delicadas, mas de um modo geral nós podemos pensar. Aquela pessoa agiu bem ou agiu mal? Então nós temos ali os nossos ícones, as nossas referências na história da humanidade, nos tempos contemporâneos, nos tempos passados. Então já temos um modelo do que é viver com equilíbrio. Para nós então, como diz aqui o texto, nós temos uma passagem selecionada por Emmanuel. Bom dia, pessoal que chegou. Na primeira carta de João, capítulo 2, versículo 6, que diz assim: aquele que diz permanecer nele, deve também andar como ele andou. Então eu uso sempre para vocês essa ideia de que muitas vezes colocar Jesus como uma referência de conduta é para nós algo que parece inalcançável. Afinal de contas, nós falamos de um espírito com um quilate que nós ainda sequer conseguimos dimensionar. Então, agirmos como ele agiu, nós teríamos que ser parecidos com ele, coisa que nós não somos. Nós somos ainda bastante limitados no que diz respeito aos nossos valores e aos nossos conhecimentos. Então, se nós não podemos nos comportarmos como ele se comportou, nós podemos eleger as nossas próprias referências, que por sua vez também elegeram aquele modelo de conduta como sendo o seu próprio modelo. Então, alguém se inspirou em alguém, que se inspirou em alguém, que se inspirou em alguém, que se inspirou nele. Então nós entramos nessa fila de inspiração. E podemos, dentro das nossas possibilidades, manter esse equilíbrio através dos nossos esforços tanto quanto possível. Então nós já temos o nosso modelo de conduta, cada um elegendo o seu próprio modelo, cada um ali se inspirando naquele que seria o seu grande ídolo
diferente, né, dessa adoração que nós temos hoje na atualidade, quando nós elegemos os nossos atletas, os nossos artistas, os nossos empresários. Eles são os nossos modelos de conquista, os nossos modelos de prazer. Mas nós poucas vezes elegemos os nossos modelos de conduta. Quem são os nossos ídolos? De que forma que nós vivemos essa adoração? Então, muitas vezes nós não temos esse modelo. Exatamente porque para nós isso não é importante. Como eu disse para vocês no início, a nossa rotina acaba não despertando em nós grandes preocupações. Então a gente vai vivendo um dia depois do outro e, se surgir algum problema, a gente resolve. Mas nós não trabalhamos naquela prevenção moral para evitar esses dissabores, para evitar essas dificuldades. Então elegemos ali os nossos modelos. Aqui para nós, então, temos Jesus como sendo o nosso grande modelo. Aquele que diz permanecer nele deve também andar como ele andou. E aqui Emmanuel discorre para nós esse seguinte raciocínio. Ele diz assim, isso para a gente poder eleger, né? Para a gente poder compreender exatamente o que significa andar como ele andou. Aliás, nós temos musiquinhas, né, que falam sobre isso, né? Viver como Jesus viveu, falar como Jesus falou, andar como Jesus andou, né? Então temos ali essa ideia. Mas o que significa exatamente isso? Que tipo de desafio é proposto para nós seguir esse modelo? Então temos aqui, embora devas caminhar sem medo, não te cases à imprudência a pretexto de cultivar desassombro. Aqui é um texto um pouco complicado, a gente vai conversando um pouquinho sobre cada um dele. Então ele diz assim para nós que, para que a gente não possa, para que a gente evite essa caminhada sem medo, muitas vezes a gente acaba, isso até, Padre Zezinho cantou, mas eu me lembro disso na época da catequese ainda, né, Luiz? De tanto tempo que faz com essa música antiga, né? Deus sabe quem criou, mas quem criou foi muito bem inspirado, certamente. Então, mas o Padre Zezinho que canta atualmente isso quando a gente pega no YouTube, né? Então ele diz assim para nós que muitas vezes, com a ideia de nós caminharmos no nosso dia a dia sem medo, nós às vezes nos tornamos imprudentes. E essa imprudência para nós traz um preço. A prudência significa o cuidado que nós temos que ter, e a imprudência é exatamente a falta de cuidado. Então muitas vezes a gente mostra aquele espírito destemido, só que essa falta de medo de não ter problema nos coloca numa condição de irresponsabilidade. E aí então essa falta de vigilância para mostrar uma possível coragem, e a pergunta é mostrar para quem exatamente, nos coloca exatamente em risco, onde as quedas acabam se tornando mais fáceis. E ele diz, se nos devotamos ao Evangelho, procuremos agir segundo os padrões do Divino Mestre, que nunca apresentam lugar à temeridade. Então, em vez de nós pensarmos naquela coragem irresponsável para demonstrar que nós não sentimos medo, é muito mais prático nós nos devotarmos aos ensinamentos que chegam para nós do Evangelho, porque esse sim não apresenta lugar à temeridade. E aí a gente lembra que quando se fala em Evangelho, nós acabamos fazendo aquela confusão, e eu insisto muito nisso, porque para nós espíritas que estudamos filosofias e não nos preocupamos com rótulos, nós temos essa liberdade, essa abertura para sempre compreender a essência de cada filosofia. Então, quando se fala em Evangelho, nós não falamos de religiosidade, não falamos de religiões. Nós falamos até de religiosidade, que significa uma aproximação com o mundo espiritual, uma aproximação com Deus. Mas a religião em si, ela traz todos os seus preceitos, traz todos os seus dogmas, toda a sua hierarquia, todos os seus símbolos, todos os seus rituais e sacramentos e práticas. Ao falarmos de Evangelho, nós falamos em ensinamentos morais. Poderia ter um outro nome? Poderia. Poderia vir de outra fonte? Também poderia. Mas para nós, todo o conteúdo que nós vemos como sendo dos mais importantes, se encontram concentradas nesse Evangelho, que nada mais é do que uma coleção de textos que trazem para nós um modelo de conduta. Então, se nós queremos demonstrar coragem para o mundo hoje, a maior coragem é exatamente seguir esse modelo. E não simplesmente mostrar coragem diante de aventuras, diante de situações que são fugazes, né, que chegam de uma forma
avassaladora para todos nós. Eu tenho coragem porque eu fiz isso, porque eu dirigi o carro, porque eu fiz aquela compra, porque eu me aventurei naquela relação. A maior coragem que a gente tem que ter é exatamente o equilíbrio. Porque nós ainda temos esse preconceito de acreditar que seguir um padrão de conduta espelhado nesse modelo do Evangelho é para nós algo careta, é algo que... Careta é até uma expressão do século passado, né? Mas algo antiquado, algo que não é compatível com o nosso tipo de vida atual. Porque isso mostra um certo fanatismo, isso mostra uma certa... É algo não somente ultrapassado, mas até combatido nos tempos atuais. É algo estigmatizado, né? Porque se você tem um modelo de dizer assim, eu não faço isso porque eu não acho certo, porque isso se encontra naquele modelo, alguém vai dizer para você assim, mas em que mundo você vive? Então a maior coragem que a gente tem é exatamente enfrentar esses padrões que nós temos hoje, esse padrão que nós temos hoje, que é um padrão de vida voltada para a satisfação, para o prazer. E quando nós pensamos na nossa vida espiritual, esse modelo terreno ele está completamente destruído. Porque tudo aquilo que nós fazemos em nome das nossas conquistas no mundo terreno estão em uma direção completamente oposta às conquistas espirituais que todos nós buscamos. E aí então isso exige de nós uma grande coragem. Continua aqui para nós Emmanuel. Jesus salienta o imperativo da edificação do reino de Deus, mas não sacrifica os interesses dos outros em obras precipitadas. Fala para nós também daquilo que nós acreditamos, comparando com aquilo que os outros acreditam. Aquele modelo de conduta serve para mim. Para o outro, ele vai escolher, de acordo com o seu tempo, de acordo com o seu entendimento, o seu próprio modelo. E se eu forçá-lo a acreditar naquilo que eu acredito, se imaginarmos, por exemplo, que nós temos que fazer um trabalho de conversão de todo o nosso planeta para que todos se tornem espíritas, ele coloca exatamente isso. Nós não devemos sacrificar os interesses dos outros em obras precipitadas. Por que precipitadas? Porque cada coisa acontece no seu tempo. Seria o ideal se todos tivessem um entendimento a respeito do mundo espiritual, do nosso relacionamento com o mundo espiritual, que todos entendessem que os espíritos existem, que todos entendessem sobre mediunidade. Seria ótimo. Mas se nós perguntarmos para os outros, eles também acham que o modelo deles é o ideal e que todos nós deveríamos parar de acreditar nisso e parar de praticar isso para viver exatamente aqueles preceitos que eles seguem. Então devemos principalmente viver nessa edificação do reino de Deus, inicialmente dentro de nós. E através do nosso modelo inspirar, como nós também estamos sendo inspirados, para fazer com que as pessoas observem as nossas escolhas, as nossas ações. Não dentro daquela visão puritana que todos têm que deixar de ser o que são para se tornar aquilo que nós somos. Mas que as pessoas se inspirem e agreguem esses valores dentro das suas crenças, como nós agregamos valores nas nossas crenças. Porque nós não conseguimos ser simplesmente espíritas puros. O espírita puro só acredita num espírito puro, ou num outro espírita puro. Se nós pensarmos que Jesus não era espírita, já percebemos que nós quebramos então essa ideia. Nós seguimos modelos morais, não modelos religiosos. Fletcher colocou, né, se o nosso modelo não estiver tão correto como pensamos. Fletcher, quando nós falamos no modelo supremo, que seria exatamente o modelo de conduta que Jesus teve, que trouxe para nós ensinamentos, que trouxe para nós valores, até que prove o contrário, e se alguém tiver um modelo melhor, que seja esse melhor. Porque, como eu falei para vocês, nós temos hoje já um bom senso para saber exatamente aquilo que é certo e o que é errado. Então nós elegemos esse modelo supremo. Não conseguimos agir como ele age, exatamente pela grandeza que ele já alcançou e a pequenez que nós ainda nos encontramos. Né? E ao contrário, né, em contrapartida da pequenez em que nós nos encontramos. Então nós vamos elegendo aqueles nossos modelos, observando que muitas vezes ele também pode errar. Mas nós não vamos utilizar como modelo o seu erro, mas o seu acerto. E se nós percebemos que ele também erra tanto quanto nós, elejamos um modelo maior que nós dois.
Então, na verdade, nós entendemos hoje os nossos modelos corretos, mas ainda vemos na humanidade um grande equívoco. Feliz de nós que temos essa inspiração, que temos essa abertura no nosso pensamento para poder encontrar. Basta a gente perceber, por exemplo, que, lamentavelmente, nós encontramos no mundo hoje pessoas que se inspiram em outras pessoas e acabam errando tanto quanto elas. Dentro do meio religioso nós vemos muito isso. Um líder religioso diz assim que todos aqueles que não pensam como nós são os nossos inimigos. E aquelas pessoas se comportam dessa forma, demonstrando a intolerância religiosa, o extremismo, muitas vezes até aquele terrorismo. E são pessoas que agem inspiradas em outro modelo. E nós perguntamos assim, mas por que eles agem daquela forma e nós não agimos assim? Exatamente porque hoje nós podemos nos congratular de termos uma visão mais aberta para percebermos o erro que estão cometendo, embora eles não vejam isso como erro, porque fazem isso da forma correta, utilizando isso de um modo mais prático, observando o nosso mundo hoje. Basta a gente ver, por exemplo, aquele chamado Estado Islâmico. São pessoas que praticam aquele terrorismo, toda aquela destruição, acreditando que estão fazendo certo. Mas nós hoje, como podemos perceber claramente, que aquele tipo de ação está completamente equivocada. Isso para nós já é o suficiente. E não precisamos ser de grandes religiões, ser grandes religiosos, não. Basta a gente observar e perceber que isso é errado. Você olha na rua e vê alguém praticando uma infração. Não, mas acontece, Fletcher, que o Maomé, se nós estudarmos claramente a mensagem que ele trouxe, ela não traz aquela mensagem que eles estão praticando. Eles entenderam de uma forma errada. Eu tenho o Alcorão aqui em casa e você lendo as minhas passagens do Alcorão, ela traz, como eu sempre falo para vocês, um livro religioso. Ele traz para nós uma instrução baseada numa cultura, numa época, para um determinado tipo de pessoa, para um determinado objetivo. Então, assim como o Alcorão traz algumas vezes uma mensagem que diz para as pessoas, que apresenta para as pessoas uma certa rigidez, é porque naquela época aquela rigidez era necessária, assim como a própria Bíblia também tem uma passagem rígida. Nós não temos no Deuteronômio, aqui, que foi escrita há aproximadamente 3.200 anos, que fala para perseguir os necromantes, expulsar os necromantes, olho por olho, dente por dente. Então cada coisa aconteceu no seu tempo. Então, assim como essas instruções do passado foram necessárias para aquela época, essas mesmas instruções também vão evoluir conforme nós estamos evoluindo. Então por que Kardec trouxe para nós, por exemplo, para estudarmos como base moral da doutrina espírita, apenas os evangelhos? E não utilizamos o Antigo Testamento, a história dos hebreus, as guerras, destruição e tudo mais? Por que para nós, por exemplo, aquela história do Mar Morto, né, do Mar Vermelho, que se abriu, aí então o Deus destruiu aqueles que eram perseguidores? Por que para nós esses fatos não são importantes? Porque eles são fatos do passado. E aquilo aconteceu numa época em que a humanidade ainda apresentava essa infantilidade, essa imaturidade. Poderia até dizer primitivismo, mas seria assim uma expressão muito forte, já que em cada época os nossos valores, o nosso temperamento nos impulsionavam de uma determinada forma. Então, se nós pegarmos os vários líderes que nós temos, das mais variadas religiões, todos eles que criaram essas religiões, criaram com o objetivo de fazer o bem. Os seus seguidores desvirtuaram. Nós não tivemos, por exemplo, dentro do próprio cristianismo, Jesus trazendo um modelo, e depois, durante a Idade Moderna, até um pouquinho antes, tivemos guerras, tivemos atitudes como a Inquisição, baseados nos seus ensinamentos? Foi isso que ele trouxe? Também não. Então somos nós que desvirtuamos a mensagem pelo fato de estarmos ainda vivendo esse primitivismo, ou essa nossa ignorância, essa nossa limitação. Então, se nós estivermos com um modelo que vai contra aquele bom senso que nós temos hoje, é porque aquele modelo está errado. Né? E o Luiz colocou um parâmetro muito legal, né? Quer dizer, fazer ao outro somente aquilo que eu gostaria que o outro me fizesse. Se nós tivermos isso como padrão, já vai ser o suficiente. E depois nós temos também, Jesus ele trouxe, e Gandhi fala muito bem sobre isso, que se de todos os evangelhos sobrasse apenas o Sermão da Montanha, todo o ensinamento de Jesus já estaria muito claro.
Então basta nós lermos o Sermão da Montanha. Bem-aventurados, né? Felizes aqueles que agem dessa forma, agem daquela forma. E a partir desse modelo, então, tudo fica muito mais fácil. Porque nós temos que ter esse entendimento baseado naquilo que nós aprendemos. Então ele diz, por exemplo, né, que Jesus se encontrava no monte e vendo a multidão, começou então a falar, né, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Fala sobre o orgulho, fala sobre a arrogância. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. São aqueles que não buscam uma vingança, que não buscam a retribuição da dor que foi provocada. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Ele fala da paz de espírito, da calma de espírito, do comportamento manso, do comportamento tranquilo. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque esses serão fartos. E essa busca por justiça fala exatamente da justiça comum. É justo você fazer isso com aquela pessoa? É justo você infringir uma lei? Se nós buscamos a justiça, nós buscamos exatamente esse equilíbrio, esse modelo. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão a misericórdia. O que é misericórdia, senão o amor ao próximo, na sua expressão mais pura? Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Esses limpos de coração falam exatamente desse sentimento que nos move, de equilíbrio, de pureza, de amor. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados os filhos de Deus. Não precisamos nem explicar isso, porque falar de disseminar a paz já será o suficiente. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Então vale muito mais nós sofrermos do que promover o sofrimento. Para muitos isso não. Algum vai dizer assim, comigo é assim, bateu, levou. Então muitas vezes a gente prefere agir mostrando a nossa força do que suportar com força a agressão que nós recebemos. E depois tem tantas outras bem-aventuranças. Então a questão é, esse modelo é o melhor modelo de conduta que nós temos? Nós não precisamos ficar preocupados com blasfêmias, com pecados. Se nós encontrarmos um modelo de conduta melhor do que esse, sigamos. Porque se o modelo não é totalmente perfeito, aquela parte que para nós é perfeita já será o suficiente. Nós nunca encontraremos alguém que tenha perfeição aqui no nosso mundo. Pois é, mas é uma sociedade paternal ou patriarcal. Essa sociedade patriarcal mostra como a própria força da natureza que o homem era sempre mais dominador do que os demais seres. O homem do ser masculino, não o homem no sentido humano. Então esse é um comportamento que nós temos que mudar. E é exatamente esse equilíbrio que nós estamos buscando agora. Deixa eu continuar com vocês agora aqui o nosso texto, porque tem bastante coisa bacana. Ele diz assim para nós, aconselha, no caso dos ensinamentos de Jesus, o imperativo, aconselha a sinceridade do sim, sim, não, não. Entretanto, não se confia à rudeza contundente. Ou seja, nós podemos dizer para alguém assim, ou você fala isso, ou você faz isso, ou você não faz. O nosso bom senso diz que existem meio termos que muitas vezes são as nossas melhores opções. Então, sem aquela rudeza da gente pensar assim que eu estou salvo e você não está, eu estou certo e você está errado. Muitas vezes a nossa certeza, ela se dá numa determinada situação. Quando a situação muda, a nossa certeza já vira dúvida. Então, por isso essa flexibilidade do nosso bom senso, ele é sempre positivo quando ele sempre visa o melhor. Destaca as ruínas morais do farisaísmo dogmático, todavia rende culto à lei de Moisés. Então, nesse nosso comportamento, nesse nosso ensinamento de Jesus, ele fala exatamente sobre essa ideia do fanatismo, que nós temos que agir daquela forma. Mas nós lembramos sempre também que nós temos uma lei moral. Não é uma lei escrita juridicamente, mas é uma lei que fica gravada na nossa consciência. Ele fala, reergue Lázaro do sepulcro, contudo não alimenta a pretensão de furtá-lo em definitivo à morte do corpo. Então há situações em que nós podemos agir
de uma forma transformadora, mas nós temos que destacar também que muitas vezes nós chegamos num ponto em que nós não temos escolhas, em que nós não conseguimos mudar aquilo e cabe a nós então a aceitação. Ele fala, consciente do poder de que se acha investido, não menospreza a autoridade política que deve reger as necessidades do povo e ensina que se deve dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ou seja, embora nós tenhamos essa nossa lei, esse conjunto de leis que nos fala da espiritualidade, mostra que estarmos encarnados aqui também nos obriga ao cumprimento da lei que rege a nossa sociedade. Quantas e quantas vezes nós temos ali aqueles grupos que acreditam que o céu está ali à sua espera e acaba negligenciando as responsabilidades da nossa sociedade. Preso e sentenciado ao suplício, não se perde em bravatas labiais, não obstante reconhecer o devotamento com que é seguido pelas entidades angélicas. Fala exatamente ali que é importante, no momento de dificuldade, que nós não vivamos com aquelas queixas intermináveis, porque isso gera muito mais aflição, principalmente para aqueles que estão próximos. Mas vivamos aquele silêncio que nos dá principalmente o silêncio me fugiu a palavra agora, da aceitação, mas também o silêncio da fé, que é fundamental para todos nós. Ele diz assim que um coração medroso congela o trabalho. Um coração temerário incendeia qualquer serviço arrasando-o. Busquemos, pois, o equilíbrio com Jesus e fugiremos naturalmente ao extremismo, que é sempre o escuro sinal da desarmonia, ou da violência, da perturbação ou da morte. Então, esse equilíbrio que nós devemos buscar. Sim, baseado no modelo que nós elegemos como sendo ali ou os modelos. Não precisamos ficar também assim, não, somente esse, fora dele não há salvação. Nós temos hoje tantas e tantas inspirações, porque todos os modelos que nós temos hoje seguem uma lei seguem leis que foram criados por Deus. Então Deus disse qual é a forma de nós crescermos. Os modelos são aqueles que aprenderam a seguir essas leis. E nós também aprendemos a seguir essas leis, embora com mais dificuldade pelas nossas limitações. E queiramos ou não, nós sempre seremos modelo de conduta. Basta que nós provoquemos em alguém, por mais desconhecida que seja essa pessoa, um efeito positivo por causa das nossas ações. Essa impressão é uma impressão modelar, vamos dizer assim. E se ela ficou impressionada, é exatamente porque isso não é algo natural no nosso mundo. Porque se nós pensarmos no mundo de espíritos um pouco mais desenvolvidos que nós, não precisamos falar de grandes mundos, de grandes elevações, esse modelo de conduta é tão natural que aquele que se destaca é exatamente aquele que age diferente. Então aquele que não cumpre essas leis de uma forma natural é aquele que se destaca. No nosso mundo hoje, aquele que cumpre é que se destaca. E isso é um mau sinal. Porque as pessoas estão tão acostumadas a viver com o egoísmo, a viver com os seus próprios interesses, que quando você demonstra a generosidade, você se torna destaque. Basta a gente perceber que quando nós olhamos para a mídia hoje, e vemos assim, fulano achou uma carteira na rua e entregou para o dono. Os jornais correm para poder entrevistar essa pessoa. Mas por quê? Alguém se machucou e você ajudou na rua. Alguém pega um celular e coloca no Facebook. Por que isso? O que tem de tão importante ele em cumprir uma lei que todo mundo sabe que existe? E deveria ser exatamente o contrário. Nós deveríamos ficar impressionados com aqueles que agem de uma forma diferente. Então, para nós que temos essas instruções morais presentes em todos os nossos estudos, os espíritos insistem, nós somos constantemente bombardeados com instruções, com lições que trazem para nós esclarecimentos a respeito dessas leis. Então nós temos como uma obrigação pessoal
nos esforçarmos cada vez mais para fazer com que elas se tornem para nós um hábito. Porque aí sim, se tornando hábito, nós viveremos no equilíbrio. Porque do contrário, nós teremos que trabalhar para alcançar o equilíbrio. Isso significa que nós ainda não temos. Mas se nós já tivermos, isso vai ser algo natural para nós. E nós mesmos nos surpreenderemos quando nós não fizermos alguma coisa diferente daquilo que nós sabemos que é o certo. Ou seja, aquela nossa consciência é exatamente, né, falta vontade, não capacidade, porque capacidade todos nós temos porque temos entendimento. Já começa por aí. E nós podemos fazer coisas muito mais surpreendentes do que nós imaginamos. Só que falta para nós a vontade, porque para poder modificar esse nosso padrão, para seguir aquele modelo de conduta, nós teremos que abrir mão de vários outros modelos que até então nós elegemos para ser o modelo de felicidade. Nós pensamos assim, quer ver uma coisa simples? Eu gostaria de ser feliz. Eu queria ter a vida que fulano teve. Qual foi a vida que ele teve? Ou qual foi a vida que ele tem? Aí nós pensamos com quem essas pessoas são casadas, qual a quantidade de dinheiro que elas possuem, onde que elas moram. Esse é o nosso modelo de felicidade? Ou existe aquela felicidade que nós buscamos, que é a felicidade do espírito, cujos valores são completamente diferentes desses valores do mundo material que nós vivemos hoje? Eu queria ter o carro que fulano tem, então ele é meu modelo de consumo. Eu queria ser importante como o outro é, aquele é meu modelo de poder. Eu queria ser bonito ou bonita como aquela pessoa é, aquela é meu modelo de beleza. Mas e o modelo moral? Quem que nós elegemos exatamente? Por isso, então, é fundamental para nós termos essa conscientização, termos essa nossa abertura no nosso pensamento para poder observar o mundo como tendo o seu real valor, que é um mundo de desenvolvimento para todos nós, é um mundo que nos oferece experiências, não é um mundo voltado para os prazeres que nós imaginamos. Então, para seguirmos determinados modelos, nós temos que abrir mão de outros. Me recordo daquela música do Cazuza, que diz assim: meus heróis morreram de overdose e os meus inimigos estão no poder. Quem são os nossos heróis de fato? O que nós esperamos alcançar tendo esses nossos heróis como referência? Eles colocam, né, às vezes você oferece ajuda e a pessoa não aceita. Por quê? Porque às vezes ela acha que a ajuda não é necessária. Nós não podemos forçar as pessoas a viverem da forma como nós achamos que é a forma certa. Então você oferece, se ela não aceita, nós fizemos o nosso papel e cada um faz o seu próprio papel. Temos que respeitar os limites do outro, como foi colocado para nós aqui. Aconselha a sinceridade do sim, sim, não, não. Entretanto, não se confia à rudeza contundente. Ou seja, está certo, ele vai sofrer, você deu o conselho, pronto, a sua parte foi feita. Aí ele caiu. Cabe a nós insistir em oferecer a mão. Porque do contrário a gente pensa assim, ó, se você não quer, problema é seu, lavei as minhas mãos. Já ouviram essa expressão antes? Quando alguém simplesmente virou as costas para um momento capital da humanidade. E aí então nós fazemos a nossa parte. O amor, ele não tem prazo de validade. O amor, ele age na prevenção, ele age na assistência e ele age na correção. Então, se nós tivermos isso como padrão para todos nós seremos certamente felizes. E aí então aquela prevenção que nós estamos tomando nas situações simples do nosso cotidiano, em casa, no trabalho, na rua, na internet, em qualquer lugar. Onde quer que nós estejamos, tenhamos sempre como padrão a atitude de amor. E aí então os nossos problemas simplesmente não mais surgirão. Eles virão como experiências, mas não serão causados pela nossa imprudência, pela nossa negligência. Então, pessoal, esse é o nosso estudo de hoje. Busquemos o equilíbrio. Então pensemos sempre. Sim, precisamos do equilíbrio nas situações mais dramáticas da nossa vida. Mas o equilíbrio mais importante é quando a nossa vida está boa. Quando está tudo bem, está tudo normal. É ali que nós tropeçamos. Quando a gente está sofrendo, a gente sempre toma mais cuidado.
Seria mais ou menos assim, se você está no meio da selva, você sempre fica mais atento porque você sabe que alguma coisa pode te machucar. Agora, se você está num campo tranquilo, para que você precisa de cuidado? Certa vez um amigo disse assim que muitas vezes a nossa vida fica tão tranquila que o nosso anjo da guarda acaba cochilando. Mas nós temos que ficar atentos, porque é exatamente nessa hora que nós baixamos a nossa guarda. E a nossa vida está aqui, ó, sempre nos oferecendo oportunidades de crescimento. Então, pessoal, é isso. Fechamos por aqui o nosso estudo de hoje. Eu vou passar para nossa amiga Miriam, né? Nada de excesso, nada de